Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 26, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de junho para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 8. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica mostram que em 2025 o Brasil deve adicionar mais de 13 gigawatts de capacidade instalada de energia solar. O volume corresponde a um salto de 25% em relação à atual marca de cerca de 51 gigawatts. Uma das companhias que tem contribuído para esse cenário é o Banco da Amazônia, ou BASA. A instituição financeira atua com financiamentos para a energia renovável. Esse tipo de sistema pode gerar uma economia de 98% na conta de luz. Em uma das linhas, a FNO Energia Verde, o BASA atende pessoas físicas com até 100% do valor do projeto. Nesse caso, o valor mínimo do financiamento é de R$10 mil e o máximo de R$100 mil. O prazo para pagamento é de até 8 anos, incluída a carência de até 6 meses. A gerente de desenvolvimento sustentável do BASA, Samara Farias, explica que se trata de uma linha de crédito pela qual são oferecidos prazos e taxas de juros mais atrativos para quem tem interesse em adotar fontes de geração de energia limpa. Essas iniciativas colaboram com a redução de custos de energia elétrica, ao mesmo tempo que promovem o uso de fontes limpas e renováveis. Ao longo de 2024, o banco já disponibilizou cerca de 4,5 bilhões em recursos somente para o segmento empresarial. E para 2025, a expectativa é aumentar esse montante, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável da região. O Banco da Amazônia também disponibiliza outros financiamentos voltados para questões sustentáveis. É o caso da linha FNO Amazônia Rural Verde. Esse formato tem como objetivo estimular o desenvolvimento sustentável por meio da recuperação e conservação da biodiversidade. Com um custeio de até 2 anos, esse modelo disponibiliza investimento com prazo de até 5 anos,
com 8 anos de carência. Nesse caso, as taxas de juros são anuais, a partir de 4,18% ao ano, levando em conta o porte do produtor. O banco também atende projetos relacionados a outras áreas, como turismo, saúde e educação. Nesse caso, a linha ofertada é a FNO Amazônia Empresarial. O empreendimento conta com prazo de até 17 anos, com até 4 anos de carência. Em relação à capital de giro, o prazo é de até 36 meses, com carência de até 12 meses. Nesse caso, também são atendidos projetos nas áreas de transportes verdes e obras ecológicas, por exemplo. Reportagem Marquesan Araújo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre dor nas costas. O médico ortopedista Dr. Nelson Astur nos fala quando se preocupar com a dor lombar. Olá, ouvintes! A dor lombar afeta cerca de 80% das pessoas em algum momento da vida. Ela pode ser causada por problemas musculares, má postura, esforço físico excessivo ou sedentarismo. Para identificar a gravidade, observe alguns pontos importantes. A dor está localizada na parte baixa das costas e piora com o movimento? Consegue realizar atividades diárias ou está incapacitante? Começou após algum esforço ou sem motivo aparente? Se a dor desce para as pernas com formigamento, pode indicar hérnia de disco. Procure atendimento de emergência se tiver perda de força nas pernas, alteração na sensibilidade da região genital, dificuldade para urinar, febre alta ou dor incapacitante. Para prevenir, mantenha boa postura, pratique exercícios regularmente, evite ficar muito tempo na mesma posição e use técnicas corretas para levantar peso. Se a dor durar mais de 2 semanas, procure um ortopedista ou um reumatologista. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. A Receita Federal divulgou na última sexta-feira um painel interativo que revela os maiores responsáveis pelo contrabando no Brasil entre 2023 e 2025. Segundo o órgão, cerca de 38 mil contribuintes entre empresas e pessoas físicas estão ligados a prejuízo de mais de 2,3 bilhões aos cofres públicos. Os itens mais afetados são cigarros, com quase 850 milhões em perdas, seguido de celulares, eletrônicos, equipamentos de informática e agrotóxicos. No topo do ranking está a empresa Solos do Sul, com quase 39 milhões em autuações por contrabando de agrotóxicos. Entre as pessoas físicas, destaque para Anderson Santos da Silva, multado em mais de 11 milhões por importação irregular de eletrônicos. Os autuados estão sujeitos a multas, processos penais e sanções administrativas. A Receita promete atualizações mensais no painel. E de acordo com o anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o mercado ilegal, como um todo, gerou prejuízo de 471 bilhões em 2024, um aumento de 27%. Bebidas, vestuários e combustíveis estão entre os setores mais atingidos. O relatório alerta ainda para o fortalecimento do crime organizado, que se aproveita do contrabando como fonte de renda e opera com força nas regiões de fronteira. Reportagem Mais de 28 milhões de pessoas estavam ocupadas no agronegócio brasileiro no primeiro trimestre deste ano. O número está associado ao crescimento da mão de obra nos segmentos de insumos, agroindústria e de agroserviços. Os dados integram o boletim Mercado de Trabalho no Agronegócio, elaborado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, e pela Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA. A publicação mostra que o número representa um recorde da série histórica que teve início em 2012. O boletim informa ainda que o setor teve participação de 26,2% no total de ocupações no Brasil nos primeiros 3 meses deste ano. Em relação ao mesmo período de 2024, a população ocupada cresceu 0,6%, equivalente a mais de 170 mil pessoas. Quanto
Quando comparada ao quarto trimestre de 2024, a quantidade de pessoas ocupadas no agronegócio cresceu 1,1%. Segundo a publicação, o montante equivale a 312.500 trabalhadores a mais no setor, principalmente em relação aos agroserviços. Os rendimentos mensais dos empregados do agronegócio também apresentaram alta e os trabalhadores ganharam 0,4% a mais frente ao quarto trimestre do ano passado e 2,2% frente ao primeiro trimestre do ano passado. O boletim completo pode ser acessado em www.cnabrasil.org.br. Reportagem Bianca Miller. Atenção, candidatos do Enem 2025. O prazo para o pagamento da taxa de inscrição foi prorrogado. Agora, os inscritos têm até esta sexta-feira, dia 27 de junho, para efetuar o pagamento e garantir a participação nas provas deste ano. O valor de R$ 85 pode ser pago por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito. Lembrando que alunos de escolas públicas que concluírem o ensino médio este ano estão isentos e, por isso, o sistema não gerará o boleto para estes estudantes. As provas do Enem estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, mas atenção, em algumas cidades do Pará, como Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será realizado em datas diferentes, em 30 de novembro e 7 de dezembro, em função da COP30, que ocorrerá em novembro, no estado. O boleto está disponível na página do participante, que pode ser acessada com o CPF e senha cadastrada. Fique atento ao prazo, o pagamento só pode ser feito até às 11h59 da noite desta sexta-feira, no horário de Brasília. Quem não pagar até lá, ficará fora da prova. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região Nordeste nesta quinta-feira é de pancadas de chuva no litoral nordestino. Na faixa leste do Rio Grande do Norte, o tempo segue com possibilidade de chuva e períodos de sol entre nuvens. Já no interior dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e oeste da Bahia, o tempo deve permanecer com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Em áreas mais ao sul do Nordeste, como o oeste da Bahia, o tempo tende a ficar mais firme, com sol entre nuvens e clima seco predominante. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para perigo potencial de acumulado de chuva no leste sergipano, nordeste baiano, leste alagoano, mata pernambucana e metropolitana de Salvador. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Salvador e Maceió. Já a máxima deve chegar a 34 graus em São Luís e Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quinta-feira na região norte é de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas ao longo do dia, especialmente nos estados do Amazonas, Acre, norte de Rondônia, Roraima e no Amapá. No Pará, a previsão é de possibilidade de chuva na maior parte do estado, com destaque para o norte e nordeste paraense. Já em áreas do sul do Pará e Tocantins, o tempo tende a ficar com muitas nuvens, mas sem chuva. No centro-sul de Rondônia e extremo-sul do Amazonas, o tempo segue com muitas nuvens, mas com menor chance de chuva. O INMET alerta para perigo potencial de chuvas fortes no norte e sul de Roraima, centro, sudoeste e norte amazonense, Marajó, norte e sul do Amapá. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20 graus em Rio Branco. Já a máxima deve chegar a 34 graus em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura.
Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quinta-feira, 26 de junho de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. A Apple apresentou o iOS 26 durante a conferência WWDC 2025 e, embora a empresa costume anunciar suas inovações com certo ar de exclusividade, muitos usuários notaram que várias novidades do novo sistema já existiam no Android. Uma das funções que mais chamou a atenção foi o Call Screening, que permite ao iPhone atender ligações desconhecidas e transcrever em tempo real o que está sendo dito. O objetivo é ajudar o usuário a decidir se vale a pena atender. Esse recurso é semelhante ao Word for Me, presente nos celulares Pixel desde 2020. Outro destaque é o uso da inteligência artificial para traduzir conversas por telefone em tempo real, algo que já aparece em alguns modelos da Samsung. Além disso, o iOS agora consegue identificar conteúdos na tela e sugerir ações, o que também já é comum entre usuários Android. Essa troca de figurinhas entre sistemas não é nova, mas costuma gerar debates. Por que a Apple demora mais para incluir certas funções? Segundo especialistas, a empresa prioriza a estabilidade, segurança e integração com o próprio ecossistema. Por isso, recursos já existentes passam por adaptações antes de chegar aos iPhones. Fora isso, o iOS 26 trouxe melhorias exclusivas como Apple Intelligence, novos widgets, mais opções de privacidade e personalização da tela de bloqueio. A atualização será compatível com modelos a partir do iPhone 12. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere agora aqui no nosso Radar Esportivo. Hoje, quinta-feira, 26 de junho de 2025. E apresentado como novo diretor executivo do Santos, Alexandre Matos destacou em sua primeira coletiva a importância de Neymar para a reconstrução do clube. O dirigente revelou ter conversado com o craque e garantiu que o jogador está focado em voltar a ser decisivo, o que seria benéfico tanto para o Santos quanto para a seleção brasileira. A renovação de contrato por mais 6 meses foi oficializada e a expectativa é que Neymar tenha maior protagonismo no segundo semestre da temporada. Matos também falou sobre reforços, adotando um tom cauteloso ao afirmar que não serão feitas loucuras no mercado. O dirigente elogiou o atual elenco, destacou a necessidade de ajustes pontuais e reforçou que haverá equilíbrio financeiro nas decisões. Segundo ele, a janela de transferência será analisada com cuidado, considerando as limitações do meio de temporada e as regras de partidas já disputadas por atletas no Brasileirão. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais notícias do esporte nesta quinta. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção. Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção. A sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado,
Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quinta-feira na região sul é de manhã com muitas nuvens no norte do Paraná, centro-sul de Santa Catarina e na campanha gaúcha. Em áreas como Serras de Sudeste, Pelotas, Jaguarão e Vacaria, no Rio Grande do Sul, Centro-Oriental e Sudeste Paranaense, Vale do Itajaí, Serrana e Norte Catarinense, a previsão de geada. No oeste do Paraná e de Santa Catarina, a possibilidade de chuva fraca. No período da tarde, chove em várias áreas do norte e oeste do Paraná, oeste e litoral de Santa Catarina e na região metropolitana de Porto Alegre.
Pancadas de chuva também são esperadas no Vale do Itajaí e no centro-norte do Rio Grande do Sul. O INMET alerta para ondas de frio em toda a região sul. Também há alerta para chuvas intensas em Santa Catarina, Noroeste, Nordeste, Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Sudoeste Gaúcho, Metropolitana de Porto Alegre, Sudoeste, Sudeste, Centro-Sul Paranaense e Metropolitana de Curitiba. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 5 graus em Curitiba. Já a máxima pode chegar a 20 graus em Florianópolis. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quinta-feira no Sudeste indica tempo firme com sol entre poucas nuvens em praticamente toda a região. A previsão de geada nas micro-regiões paulistas de Itapeva e Capão Bonito. Na faixa litorânea do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, muitas nuvens durante o dia, mas sem previsão de chuva. O INMET alerta para perigo potencial de onda de frio em todo o estado de São Paulo e nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas. Também há alerta amarelo para geada na região paulista de Itapetininga. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 9 graus em São Paulo. Já a máxima deve chegar a 30 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de variação de nuvens e sem previsão de chuvas em Goiás e no Distrito Federal. No norte de Mato Grosso e áreas de fronteira com a região norte, há possibilidade de chuva isolada. Em Mato Grosso do Sul, a possibilidade de chuva nos Pantanais e pancadas acompanhadas por trovoadas no sudoeste do estado. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus em Campo Grande, Goiânia e Brasília. Já a máxima deve chegar a 31 graus em Cuiabá, Campo Grande e em Goiânia. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quinta-feira, hoje 26 de junho de 2025. A pergunta é da Bianca Mello, de São Luís. Ela diz que o vendedor mudou o preço do produto após ela escolher no site. Ela pergunta se ela deve fazer uma reclamação. Olha, pode sim, viu, Bianca? O artigo 30 do CDC exige que a oferta seja cumprida conforme anunciada, tá bom? Então, que bom, né? Que bom que você tem esse respaldo aí. Tomara que dê certo para você fazer essa reclamação aí de acordo com o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Hora do Consumidor. A qualquer momento a gente volta. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E não é novidade para ninguém que consumir açúcar em grande quantidade por um longo período faz mal à saúde, meu povo. E agora há mais um motivo para maneirar ou mesmo evitar bebidas prontas com alto teor de açúcar. Uma análise científica reunindo dados de mais de 120 mil pessoas concluiu que a ingestão frequente está relacionada a uma maior incidência de câncer coloretal. Ai, 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 hein, gente? O trabalho conduzido pela Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, não indica só maior ocorrência da doença, mas também maior mortalidade associada a ela neste contexto.
contexto. Outro estudo que acompanhou um grupo de mulheres por 24 anos detectou que o consumo corriqueiro dessas bebidas na adolescência aumenta a probabilidade de o problema surgir na vida adulta. Açúcar demais azeda o corpo. Isso mesmo, o excesso de açúcar está implicado em várias questões de saúde. Por exemplo, no cérebro, bebidas e alimentos açucarados mexem com o centro cerebral do prazer. E aí você sempre quer um pouco mais. Também pode influenciar na boca. O alto consumo de açúcar sem uma higiene dental adequada está por trás de cáries e doenças na gengiva. Isso aí a gente sabe desde criança, mas a gente finge que não, né? Vai passando, deixa passar. Também pode afetar o coração. Quem abusa de açúcar e afins está mais sujeito a entupimentos pelas artérias e problemas cardiovasculares. Prejudica a sua pele, hein? Se não sabia, agora é a hora. Pesquisas associam o abuso no açúcar a mais oleosidade na pele, acne e também o aparecimento precoce de rugas. E afeta também os rins. Sabe-se que o açúcar demais na circulação, algo comum no diabetes, pode provocar um colapso renal. E pâncreas também afeta. Quanto mais açúcar se ingere, mais insulina o pâncreas produz. Mas há um limite, hein? E o órgão sofre até vir o diabetes. Tá aí, gente. A alimentação tem que ser saudável, tudo com moderação. Fica a dica de hoje, inclusive aí falando do açúcar. Beijo pra todo mundo, saúde pra todos nós. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Tênis de corrida bom costuma ser caro e durar pouco. Mas afinal, quanto tempo ele deve aguentar nos pés de um corredor antes de prejudicar a saúde? Mais do que o tempo de uso, o que conta é a quilometragem. Segundo o ortopedista André Siqueira, da UFRJ, o ideal é trocar o calçado após 700 quilômetros, o que pode levar de 6 a 12 meses, dependendo da frequência de treinos. Essa distância equivale a cerca de 140 corridas de 5 quilômetros. A médica Fernanda Lima, da USP, lembra que após 700 a 1.000 quilômetros, o amortecimento do tênis começa a falhar. Com isso, o corredor muda a forma de pisar, aumentando o risco de lesões. Quem tem sobrepeso, lesões antigas ou alterações no joelho deve ficar ainda mais atento aos sinais de desgaste. A dica é usar aplicativos como o Strava, que registram a quilometragem do tênis em cada treino. Também vale observar o solado. O desgaste natural deve ser uniforme. Se estiver mais gasto de um lado, pode indicar problemas na pisada. Trocar o calçado na hora certa é parte do cuidado com o corpo e garante mais segurança nas corridas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Felipe Luiz reconheceu o tamanho do desafio que o Flamengo terá no domingo, dia 29, contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o empate diante do Los Angeles FC, o treinador rubro-negro elogiou a força do time alemão, classificando-o como gigante colosso europeu. Segundo ele, o Bayern serve até de inspiração, mas destacou que no jogo tudo pode acontecer, viu? Sobre o empate sem gols, Felipe elogiou a atuação do Flamengo, citando o domínio da posse de bola e a intensidade ofensiva, embora lamente as chances desperdiçadas. Com o primeiro lugar do grupo D garantido, o rubro-negro enfrentará o Bayern, que terminou em segundo no grupo C após derrota para o Benfica. Felipe ainda não revelou a estratégia para o confronto decisivo, mas ressaltou que vai estudar o adversário antes de montar o time. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor.
Hora do Consumidor chegando nesta quinta-feira. A pergunta é do André Lima de João Pessoa. Ele diz que a loja entregou para ele um produto errado e não quer trocar. Olha, André, segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, você pode exigir a troca, o conserto ou a devolução do dinheiro, viu? Fica aí a dica para você, tá certo? Obrigado pela sua participação. Esse foi o nosso Hora do Consumidor, que volta a qualquer momento no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. E vamos falar do nosso suado dinheirinho. Dicas financeiras estão no ar com Lilian Flores no seu rádio. E sempre que for falar de dinheiro, deixa a emoção de lado. Isso mesmo, quando falamos em dinheiro, é comum que as pessoas se empolguem nos gastos ou em algum momento seja para pedir um delivery no final de semana, comprar uma roupa nova ou presentear alguém querido. No entanto, o primeiro passo é entender que você está passando por uma fase de contenção ou então, que quer juntar dinheiro e seus gastos precisam urgentemente serem revistos. Aquela pizza é realmente necessidade no momento? Aposto que você pode deixar para um próximo dia que esteja um pouco mais aliviado financeiramente. O que você acha? Fale sobre dinheiro em casa. Infelizmente, dinheiro é um tópico delicado para muitas famílias e pode gerar uma grande confusão, levando até a casos mais sérios como divórcio. É importante ter uma comunicação clara dentro de casa com as pessoas que estão envolvidas nas finanças, seja sua esposa, seu marido, seus filhos, pais e etc. Mais uma dica entregue para você aqui na nossa programação. Tchau, tchau! Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Pix ganhou uma nova funcionalidade, o Pix automático. Agora os brasileiros poderão fazer pagamentos recorrentes como contas e serviços por assinatura de forma automática, sem precisar de cartão de crédito. A novidade foi lançada oficialmente pelo Banco Central e já está sendo adotada por grandes bancos como Itaú, Caixa, Santander, Banco do Brasil e Nubank. Funciona assim: o cliente recebe um alerta no celular informando que uma conta está prestes a vencer. A partir disso, ele pode confirmar o pagamento pelo aplicativo do banco e o valor será debitado automaticamente na data marcada. O recurso também pode ser ativado por QR Code, link ou via Internet Banking e permite até 3 tentativas caso o saldo seja insuficiente no momento da cobrança. A adesão é obrigatória para as instituições financeiras, mas opcional para empresas. Ainda assim, o Banco Central aposta que serviços como streaming e concessionárias serão os primeiros a aderir, e o potencial é grande. Só o Santander já estima movimentar 150 milhões de pagamentos mensais. Para muitos brasileiros que não têm cartão de crédito, o Pix automático chega como uma solução prática e moderna. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. A FIFA abriu um procedimento disciplinar contra o zagueiro Gustavo Cabral, do Pachuca do México. O zagueiro argentino foi acusado de racismo pelo também defensor Antônio Rüdiger, do Real Madrid. Dessa forma, o Comitê Disciplinar da entidade máxima vai avaliar o caso e deve tomar uma medida nos próximos dias, antes do mata-mata do Mundial de Clubes.
O episódio ocorreu nos acréscimos da vitória do Real Madrid sobre o Pachuca por 3-1. Rudiger denunciou Gustavo Cabral, que teria dito negro de M, né? E olha só, e dessa forma o árbitro brasileiro Ramon Abatiabel acionou um protocolo antirracista da FIFA com os braços cruzados em formato de X. Ele relatou o caso na súmula da partida. Agora o Pachuca deverá enviar a defesa e aguardar qual será o veredito do Comitê Disciplinar da FIFA. Em defesa, o zagueiro argentino alegou que não cometeu uma ofensa racial e chamou o Rudiger de, abre aspas, cagão de M. Rapaz... E após aí um tumulto, né? Um tumulto inicial, Rudiger recebeu apoio dos companheiros de equipe e dos jogadores do Pachuca. Na sequência, a partida continuou normalmente. Depois do apito final, o alemão e o argentino voltaram a se estranhar na saída do campo. Eita, complicado, viu? Esse caso aí vai dar muito pano pra manga ainda. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, vai suspender durante todo o mês de julho o programa que monitora a qualidade dos combustíveis no país. A justificativa para a medida, que foi anunciada essa semana, são os cortes no orçamento da agência. Significa que durante todo o mês que vem, a fiscalização que verifica se gasolina, diesel e outros combustíveis vendidos nos postos do país estão dentro dos padrões de qualidade não vai acontecer. Por causa do corte orçamentário, o levantamento semanal de preços de combustíveis também terá uma abrangência menor. A previsão inicial era monitorar preços em 459 municípios no segundo semestre. Agora, no entanto, a ação vai envolver, no máximo, 390 cidades para combustíveis automotivos e apenas 175 para gás de cozinha. De acordo com a ANP, levando em consideração a inflação, os recursos repassados para a operação da agência caíram de 749 milhões de reais em 2013 para 134 milhões em 2024, um corte na casa de 80%. Para este ano, o orçamento previsto era de 140 milhões e 600 mil reais. Mas com bloqueios e contingenciamentos, o valor disponível caiu para pouco menos de 106 milhões de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aumenta o tempo de residência legal para brasileiro tirar cidadania em Portugal. O período subiu de 5 para 7 anos e vale para imigrantes de todos os países que falam português. A medida foi aprovada no Conselho de Ministros de Portugal. No caso de estrangeiros de nações que falam outras línguas, o tempo de residência legal no país vai dobrar, passar de 5 para 10 anos. A exigência de 7 anos para brasileiros só começa a contar quando o imigrante estiver com a autorização de residência e não com o tempo de espera pelo documento. O governo português também estabeleceu em 3 anos o tempo de residência legal no país para atribuir cidadania para os bebês nascidos por lá. Portanto, essa medida deixa de ser automática. O visto para procura de trabalho, um dos mais requisitados pelos brasileiros, será restrito a trabalhadores considerados pelo governo como qualificados. Além disso, o governo de Portugal vai criar a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, dentro da Polícia de Segurança Pública. Significa que fiscalização da imigração e da permanência de estrangeiros será realizada por uma força policial e não mais por um órgão civil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O preço do frango caminha para fechar o mês de junho com uma forte queda. Nos últimos dias, o quilo do animal congelado ou resfriado foi vendido na casa dos R$ 7,40, na média, indicam dados do CPE.
o que representa um tombo entre 8% e 9% do dia 1º para cá. O motivo é o aumento da oferta de frango no mercado interno ao longo do mês, por conta da suspensão dos embarques para vários países após o caso de gripe aviária registrado no Brasil. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O inverno, que começou na semana passada e terminará em 22 de setembro, será mais quente e seco que o normal. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Temperaturas acima da média devem ser registradas em todo o país, com destaque para o norte e o nordeste. Quanto às chuvas, apenas em partes do norte e do sul elas ficarão acima da média. No restante do país, o inverno será mais seco que o normal. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O preço do leite no campo deve registrar uma nova queda. Pesquisa do CPEA, ainda em andamento, aponta uma redução em torno de 4% para o produto captado em maio, na comparação com o mês anterior, quando o valor médio do litro foi de R$ 2,74. A oferta de leite no campo segue alta, num momento de demanda enfraquecida, até pela inflação e outros problemas que obrigam muito brasileiro a cortar gastos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Atenção se você trafega por rodovias do estado de São Paulo ou se está programando viagem de carro que passe pelo território paulista. As tarifas de pedágio ficam mais caras a partir de 1º de julho. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Transporte do estado de São Paulo, a Artesp, e vai impactar todas as rodovias estaduais que estão sob concessão. O único detalhe é que nas rodovias sob administração da empresa Entrevias, a tarifa mais cara começa a valer alguns dias depois, em 6 de julho. O reajuste médio é de 5,31%. A alta em cada rodovia foi baseada na variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, entre os meses de junho de 2024 e maio de 2025. Entre as tarifas que serão afetadas estão, por exemplo, as do pedágio do sistema Anchieta Imigrantes, rodovias que ligam a região metropolitana de São Paulo ao litoral. A tarifa para veículos de passeio, que hoje custa R$ 36,80, passará a custar R$ 38,70 a partir de terça-feira da semana que vem. Da Rádio 2, Milena Abreu. A partir de 1º de julho, a Polícia Federal fica responsável pela fiscalização de CACs, o registro de licença e controle das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores também serão atribuição da PF, mas até 1º de julho continuam sendo de responsabilidade do Exército. Até maio, cerca de 600 servidores da Polícia Federal tinham sido qualificados para assumir as atividades que ainda são coordenadas no âmbito militar. Devem ser criadas 123 delegacias de controle de armas nas capitais das 27 unidades da Federação e em 96 núcleos de controle de armas em delegacias federais no interior do país. A Polícia Federal informou que está desenvolvendo um painel para trazer mais transparência aos dados estatísticos de processos relacionados a colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A proposta é centralizar informações sobre as atividades relativas aos CACs. No mês passado, o Ministério da Justiça liberou R$20 milhões para a Polícia Federal assumir essa fiscalização. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Planos de saúde individual pode ter reajuste de até 6%. A alta foi autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O teto é de 6,06% para o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares já contratados. Esse aumento é referente ao período de maio de 2025 a abril de 2026 e vai ser aplicado no mês de aniversário do plano. No caso dos que vencem em maio ou junho, o reajuste deve ocorrer em julho ou, no máximo, em agosto.
imposto. A ANS justifica que o objetivo do teto é proteger o consumidor de altas abusivas e garantir a sustentabilidade do setor. Para o reajuste, a agência usa uma metodologia de cálculo aplicada desde 2019. Ela combina a variação das despesas assistenciais com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo a ANS, as despesas assistenciais per capita nos planos individuais regulamentados subiram quase 10% em 2024 comparado a 2023. Mas a decisão da ANS recebeu críticas do Instituto de Defesa do Consumidor por excluir da medida os planos coletivos. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do frango caminha para fechar o mês de junho com uma forte queda. Nos últimos dias, o quilo do animal congelado ou resfriado foi vendido na casa dos R$ 7,40, na média, indicam dados do CPEA, o que representa um tombo entre 8% e 9% do dia 1º para cá. O motivo é o aumento da oferta de frango no mercado interno ao longo do mês, por conta da suspensão dos embarques para vários países após o caso de gripe aviária registrado no Brasil. O preço do leite no campo deve registrar uma nova queda. Pesquisa do CPEA, ainda em andamento, aponta uma redução em torno de 4% para o produto captado em maio, na comparação com o mês anterior, quando o valor médio do litro foi de R$ 2,74. A oferta de leite no campo segue alta, num momento de demanda enfraquecida, até pela inflação e outros problemas que obrigam muito brasileiro a cortar gastos. O inverno, que começou na semana passada e terminará em 22 de setembro, será mais quente e seco que o normal. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Temperaturas acima da média devem ser registradas em todo o país, com destaque para o norte e o nordeste. Quanto às chuvas, apenas em partes do norte e do sul, elas ficarão acima da média. No restante do país, o inverno será mais seco que o normal. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiana Altran e estes são os destaques de hoje. Quarta turma do STJ decide que plataformas que fazem transações com criptomoedas têm responsabilidade e podem ser obrigadas a reparar danos causados por fraudes em operações protegidas por senha e autenticação de 2 fatores. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que a vacina contra a dengue produzida pelo Butantan deve estar disponível no SUS no início do ano que vem. O imunizante está em análise na Anvisa. Família de Juliana Martins, que morreu na Indonésia após cair na trilha de um vulcão, afirma que a equipe de resgate foi negligente e vai lutar por justiça. A turista brasileira esperou 4 dias por socorro. Última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes define os classificados dos grupos G e H. Pelo G, Juventus e Manchester City definem quem fica em primeiro no grupo. Pelo H, Real Madrid, RB Salzburg e Al Hilal vão lutar por 2 vagas. Pela Liga das Nações Masculina de Vôlei, o Brasil enfrenta hoje às 6 da tarde a China. Da Rádio 2, Fabiana Altran. Interessados em concorrer à Bolsa de Estudo pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, já podem se programar para fazer as inscrições para as bolsas que serão oferecidas neste segundo semestre. O prazo começa na próxima segunda-feira, 30 de junho, e termina às 11h59 da noite de sexta-feira, 4 de julho.
pode participar do processo seletivo o candidato que tenha feito o Enem 2023 ou o Enem 2024, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das provas e não pode ter zerado a redação. Também devem ser cumpridos critérios socioeconômicos, como ter renda familiar por pessoa que não exceda um salário mínimo e meio para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais. O resultado do processo seletivo será divulgado em 2 chamadas, a primeira no dia 7 de julho e a segunda 3 semanas depois, no dia 28. Quem não for aprovado em nenhuma das 2 chamadas e quiser participar da lista de espera deve manifestar o interesse entre os dias 18 e 19 de agosto. Este ano, o ProUni completa 20 anos e, ao longo das últimas 2 décadas, já beneficiou mais de 3.400.000 estudantes. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Mari Campo. Jornal Mari Campo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h55, 7h55. Continuamos com o nosso Jornal Mari Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo hoje, 26 de junho, ano de 2025. Jornal Mari Campo sempre atualizando você com todas as informações do Brasil e do mundo. Mas agora vamos para as informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. Rio Grande do Norte tem o segundo maior preço médio do etanol no Rio Grande do Norte. O preço médio do etanol subiu no Rio Grande do Norte em menos de um mês, segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo. Entre os dias 15 e 21 de junho, o litro do combustível foi vendido a R$ 5,19 em média. Esse foi o segundo maior valor entre os estados do Nordeste, ficando atrás apenas do Ceará, onde o preço médio chegou a R$ 5,28. Na comparação com a pesquisa anterior, realizada entre os dias 8 e 14 de junho, quando o etanol era vendido a R$ 4,93 o litro, o aumento foi de 5,27%. Enquanto isso, outros estados da região, como Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe, apresentam queda no preço. Em nível nacional, os preços do etanol recuaram em 16 estados e no Distrito Federal. Nos estados do Amapá, Amazonas e Roraima, os valores se mantiveram estáveis. Já a alta foi observada no Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Rondônia. SAMU promove curso gratuito de primeiros socorros em Natal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal, SAMU 192 Natal, promove, na próxima segunda-feira, dia 30, um curso gratuito à população com o objetivo de ensinar noções básicas de primeiros socorros. A ação, intitulada SAMU e Comunidade Aprenda a Salvar Vidas, será realizada no auditório do SAMU, localizado na Avenida Nascimento de Castro, no bairro de Cerrosado, zona leste da capital potiguar. A programação será dividida em 2 turnos, com uma primeira turma, que é a turma 1, das 8 ao meio-dia, enquanto a segunda turma, a turma 2, acontece das 14 às 18 horas. No total, estão sendo disponibilizadas 80 vagas por turno. E é interessante falar que, para se inscrever, os interessados devem acessar o formulário de inscrição via QR Code disponível no material de divulgação e, após o cadastro, a confirmação será enviada ao e-mail utilizado no preenchimento do formulário. A ação conta com o apoio da Prefeitura do Natal por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Para mais informações, você pode entrar na página da Tribuna do Norte Online e aproveitar, fazer o QR Code e efetuar a sua inscrição.
Vamos para a previsão do tempo e tábua de marés na manhã desta quinta-feira. A previsão do tempo para Natal no dia de hoje é de sol e todo dia. Muitas nuvens e pancadas de chuva na manhã e à noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 70% e a máxima 90%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de marés hoje, quinta-feira, 26 de junho, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h30 e o pôr do sol será às 17 horas e 17 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4 horas e 18 minutos e a seguinte pré-mar será às 16 horas e 53 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 10h36 e a seguinte baixa-mar às 22 horas e 49 minutos. O nível da água está descendo neste momento, faltam 5 horas para a baixa-mar. Teremos 11 horas e 47 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 23 minutos. Você conferiu tábua de marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcílio Dantas. Bom dia, ouvintes e internautas que estão ligados e conectados neste exato momento no Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, para mais uma vez trazermos notícia do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente vamos falar do ABC. A equipe alvinegra continua seus preparativos para importante compromisso que ocorrerá no próximo domingo, às 16h30, no estádio Frasqueirão, onde o ABC enfrentará o Ipiranga de Erechim, do estado do Rio Grande do Sul, partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para este compromisso, o técnico Evaristo Pisa deverá fazer algumas alterações na equipe titular do ABC. Porém, isto só será definido após o treinamento coletivo de amanhã, sexta-feira, que acontecerá no centro de treinamento do ABC. Até o presente momento, a equipe alvinegra soma 10 pontos ganhos na tábua de classificação da Série C. Precisa vencer para que possa melhorar a sua pontuação, bem como a colocação na classificação do Campeonato Brasileiro na Série C. O jogo acontecerá às 16h30 no próximo domingo no estádio Frasqueirão, data em que o ABC completará 110 anos de glórias e muita tradição no futebol do estado do Rio Grande do Norte, bem como do futebol do Nordeste do Brasil. Vamos falar agora do América. O técnico Moacir Júnior ainda continua pensando quem será o substituto lateral esquerdo, Davi Gabriel, que não poderá atuar diante do Santa Cruz no próximo sábado, lá na cidade de Goianinha. Além de Davi Gabriel, o seu reserva imediato, o Renan Siqueira, também não poderá jogar, já que o mesmo ainda continua entregue ao departamento médico. Por isso, Moacir Júnior ainda pensa quem será o substituto para ocupar a lateral esquerda do América neste importante compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro. Isso será definido no treinamento coletivo que acontecerá amanhã lá no centro de treinamento do América, lá na cidade de Parnamirim. Até o presente momento, a equipe americana soma 16 pontos ganhos e está ocupando a terceira colocação do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com relação ao adversário do América, o Santa Cruz natalense, o técnico Eugênio deverá manter a equipe base que venceu o último compromisso lá na cidade de Campina Grande, diante do 13 de Campina Grande. O jogo acontecerá a partir das 15 horas e 30 minutos do próximo sábado, lá no estádio Nazarenão, na cidade de Goianinha. O Santa Cruz, até o presente momento, soma 13 pontos ganhos e ocupa a quarta colocação do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Se a competição na sua primeira fase terminasse hoje, estariam classificados para a segunda fase as seguintes equipes do Grupo A3. Santa Cruz de Recife, na primeira colocação. Na segunda posição aparece o Central de Caruaru, com 17 pontos ganhos. O América é o terceiro, com 16. E o Santa Cruz Natalense ocupa a quarta posição,
com 13 pontos ganhos. Lembrando que, a partir da segunda fase, os 4 primeiros colocados do grupo A3 se enfrentarão com os 4 primeiros colocados do grupo A4. Por isso, como já frisamos várias vezes aqui no Jornal da Maricampo, é importante que tanto o América quanto o Santa Cruz terminem nas primeiras colocações para que possam ter a vantagem de realizar o segundo jogo em seus domínios, jogos do mata-mata, já que a partir da segunda fase da Série D, as classificações serão decididas em 2 partidas. Um jogo fora de casa e o outro na casa do próprio time. Por isso, é importante que tanto o América quanto o Santa Cruz, como já frisamos, termine ou em primeiro ou em segundo lugar, para que possa ter a vantagem de fazer a segunda partida do mata-mata em seus domínios. No caso, o América no Arena das Dunas e o Santa Cruz no estádio Nazarenão, na cidade de Goianinha. Ficamos por aqui, meu amigo Marcílio Dantas. É tudo por hoje, mas prometemos voltar amanhã, sexta-feira, trazendo tudinho mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte, aqui no Jornal da Maricampo, o melhor jornal do rádio norte rio-grandense. Um abraço a todos, fica com Deus. Foi Aníbal Luiz, com notícia do futebol do estado do Rio Grande do Norte, para o Jornal da Maricampo. Bom dia, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho de hoje, quem está preparando mais uma vez é o meu amigo Marcos Brito. Ele está um as na gastronomia
Potiguar principalmente. É ou não é, Marcos? Você preparou aí um banquete para os nossos ouvintes. O que é o café de hoje? Ah, entendi. Você vai falar. Pronto, eu tô aqui para te ouvir. Mas antes, a gente já manda esse cafezinho aí para Valquíria lá em Cerro Rosado. Cafezinho também para o meu amigo Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, lá na Princesa Isabel. Alô, meu amigo Ricardo Fernandes, você é essa figuraça. Também cafezinho para Cidinha, lá em Angicos, Cidinha do ABC. O cafezinho no Capricho vai para o nosso querido Guedes, Gunter, Dona Gorete, tá certo? Esse trio Parada Federal e todos os funcionários e clientes do kit da construção lá no bairro do Alecrim. Também o cafezinho no Capricho vai para Luzia Félix, lá em Santa Maria. O cafezinho também no Capricho a gente manda para Luciana, lá de São Gonçalo do Amarante. Café no Capricho para Elizabeth, lá no bairro Cidade Satélite, isso mesmo. Luísa Silva também ouve a nossa programação. Cafezinho para ela lá em Ceará-Mirim, terra dos verdes canaviais. O cafezinho também no Capricho vai para o nosso amigo Otávio, nosso superintendente, Fabiano e também a Maria Clara. Toda essa turma esperta ouvindo a nossa programação. E para encerrar o café também para o meu amigo Aníbal, o homem do esporte, na Maricampo, tá certo? Então, o homem que fala de futebol também vai tomar aquele cafezinho. O que é o cafezinho hoje, Marcos Brito? Pão Recife com bolo preto. Eita, nossa. Manda para mais alguém. Agir lá em Lajes Pintadas. Isso é que é gostar de bolo preto e pão Recife. Como é que é? Você encara quantos pães Recife hoje, meu amigo Marcos Brito? Para fazer a conta, quanto? 4 pães Recife? Que isso? Rapaz, pão Recife. O tamanho de um pão Recife, todo mundo sabe aí que dá mais ou menos uns 4 pães francês, né? É, comprido pão Recife. Mas encara 4 pães, rapaz. E quantas fatias de bolo preto? Como é que é? Só 5 fatias? Ô Valéria, me ajude. Brito. Ave Maria. Onde é que vocês escondem tanta comida, hein, amigo? Esse Brito. Gosto muito desse caba bom. Pensamento do dia. Creia naquele que te colocou de pé hoje, esqueça ontem. Hoje é outro dia, erga a cabeça e vá em frente, acredita em Deus e em você mesmo. E na fé que devemos prosseguir acreditando que tudo é possível. Forte abraço e amanhã nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim, Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.